Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com vocês sobre o perigo da comparação. A comparação ela tem sido muito reforçada nos últimos anos em decorrência das redes sociais. E é sobre isso que eu quero falar. O que vem desencadeando toda essa história da comparação, tão reforçada pelas redes sociais. Então, sejam todos muito bem-vindos. E o meu propósito aqui tem sido trazer diversos temas relacionados a nós, seres humanos, para que a gente possa desenvolver o nosso potencial máximo nessa vida, cada um respeitando a sua natureza, cada um respeitando a sua individualidade. Nós somos seres únicos. Eu gosto de pensar na palavra exclusivo. Somos exclusivos, únicos, incomparáveis. Só que até por uma questão fisiológica mesmo, do nosso cérebro, somos seres sociais e a comparação ela faz parte da nossa história, né, da humanidade de uma forma geral. Isso é fisiológico. O grande problema está sendo a potencialização que as redes sociais estão fazendo com isso. Então a tendência, quando a gente se compara, a tendência é a gente se diminuir, se colocar como menos. O outro, aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde. E com as redes sociais, o que acontece? Por que está potencializando tanto? Inclusive, outro dia eu vou precisar fazer uma live só para falar o que as redes sociais representam na bioquímica do nosso cérebro. É a maior droga, sem dúvida nenhuma, dessa era que a gente está vivendo. Embora eu estou aqui, eu trabalho com rede social, eu usufruo da rede social, o grande problema é a dose, aquela questão da dose do veneno para o remédio. Mas voltando aqui para a comparação. Quando a gente se compara, a gente faz cama. Tem um professor meu que ele costuma dizer que a comparação é o berço para a inveja. E a inveja é um dos piores sentimentos que existe. Inveja mata, literalmente. Mas como eu venho falando sempre com vocês sobre criação da realidade, o que a gente precisa fazer para co-criar a realidade, é muito importante que a gente fique atento à frequência dos sentimentos que a gente está a maior parte do tempo. E quando a gente se compara, é quase que intrínseco vir a inveja. Como eu disse na live anterior sobre o julgamento, que o julgamento é um sentimento que contrai a nossa energia, deixa a nossa energia densa, baixa e com isso sabota os nossos sonhos, a realização dos nossos sonhos. Com a comparação acontece a mesma coisa. Só que além de ser o berço para a inveja, de favorecer tanto a inveja, as fofocas e tudo isso que vem junto, muitas pessoas ficam estagnadas, ficam na inércia. Eu adoro estudar as palavras. Quem me acompanha, vi que entraram algumas pessoas aqui que já foram atendidas por mim, já fizeram mentoria comigo, então sabe o quanto que eu presto atenção nas palavras. Eu sou apaixonada por neurolinguística e se a gente observar a palavra comparação, a gente para a ação. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Assim como o medo do julgamento faz com que a gente se congele, se paralise e se acovarde perante os nossos sonhos, com a comparação acontece a mesma coisa. Ela para a ação. Então tem vários aspectos que faz com que isso aconteça, que faz com que a pessoa fique na inércia e fique estagnada. Um ponto, e isso é o que acontece com a maior parte das pessoas, ela fica apontando o dedo para o outro e usando o fato do outro ter mais facilidade para certas coisas, seja por inteligência, seja por recursos financeiros, e aí fica se comparando, e como o outro tem muita facilidade, tem mais facilidade, ele usa isso para justificar que ele não vai fazer. E aí ele não faz tanto esforço, ele não se dedica tanto para a realização deles, e isso é muito comum, gente, muito, muito, muito.
Tem um ponto assim que me chama bastante atenção nessa questão da comparação, que hoje eu quero falar da comparação, mas assim, o tempo inteiro vocês vão perceber que eu vou voltar aqui na questão das redes sociais, porque está sendo o grande problema. A comparação, ela não é de todo ruim. Como eu disse no início da live, o nosso cérebro é social, nós somos seres sociais e a comparação, ela é assim, ela acontece quase que por uma fisiologia mesmo, é uma questão, o nosso cérebro funciona assim. A gente pensa sobre as outras pessoas. Até aí tá tudo bem. O grande problema está sendo o reforço que está acontecendo em razão das redes sociais. Porque aqui nas redes sociais, o que acontece? A gente está se habituando a ver vidas aparentemente perfeitas. Corpos editados, tantos filtros, perfeito. A dor não é mostrada aqui. Ninguém fica aqui mostrando a dor. É o dia que tá na fossa porque acabou um relacionamento, o dia que fracassou numa dieta, o dia que comeu uma comida estragada e teve um desarranjo intestinal. Ninguém fica postando aqui. O dia que fracassou em algum projeto, o dia que algo deu muito errado, né? Então, a gente começa a acreditar que é possível ter vida perfeita. E aí, se a gente fica se comparando muito com essa coisa de redes sociais, a gente começa a acreditar que é possível vidas perfeitas. E não é possível, nesse plano aqui da terceira dimensão, para nós seres humanos, não é possível a perfeição. Só que a gente começa a acreditar, até inconscientemente mesmo, de tanto ficar aqui, com esse tanto de vidas perfeitas aparecendo o tempo inteiro, a gente começa a acreditar que é possível. E não só começa a acreditar que é possível, mas a gente começa a desejar essa perfeição toda. E aí, é uma receita para quê? Para a gente ficar frustrado e angustiado, que é o que está acontecendo com a maior parte das pessoas. E é assustador, assim, o quanto isso tem feito mal para a maior parte das pessoas. O tempo que se gasta numa rede social. Então, não estou falando para não usar, porque senão vocês nem estariam aqui me ouvindo, né? Eu nem poderia estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês. Mas é saber usar. Usar com consciência. Limitar um tempo para isso. Escolher, selecionar as pessoas que você vai seguir. A gente não tem que sair seguindo todo mundo por aí. Seguir aquelas pessoas que vão te acrescentar, que vai ser bom. Tem pessoas, por exemplo, que às vezes estão com baixa autoestima. E aí, quando vê, tá aqui se distraindo, bisbilhotando a vida de alguém que aparentemente é perfeita. E mal sabe ela que muitas vezes aquela pessoa que está ali se mostrando como perfeita, mal sabe ela que aquela pessoa pode estar exatamente mostrando tanta perfeição aqui, tantas viagens lindas, tantas roupas maravilhosas, pratos exóticos, tanta coisa assim para esconder um vazio enorme. Uma vez até aconteceu, já tem anos isso, eu morava ainda em Pirenópolis e um dia eu flagrei, assim, sem querer, eu estava indo embora de uma cachoeira e tinha acabado de chegar uma paciente minha na época e ela chegou com um companheiro dela. Só que eu sabia que os dois estavam num pé de guerra daqueles, muito. Eles estavam assim numa situação quase que insustentável. E eu flagrei exatamente essa cena. Eu estava saindo e aí ela não me viu, ela estava lá com o companheiro dela e ela parou para fazer uma pose e ele tirar a foto. E foi. E aí ela teve uma hora que ela deu uma bronca nele. Xingou mesmo, assim, não lembro agora qual foi a palavra que ela usou, mas ela falou, anda logo de acho, que não sei o que lá, e deu uma esculachada nele lá. E aí tirou a foto, passou um pouco, arrumou o celular lá, e eu fiquei observando, assim, eu tava indo embora, fui andando mais devagarzinho, me chamou a atenção, e eu fiquei observando, e aí logo em seguida colocou o telefone lá, e aí tirou uma foto dos dois juntos. Esse mesmo dia mais tarde, estava
uma declaração de amor daquelas na rede social. E eu sabia que não estava assim. Estava um pé de guerra daqueles. Eles quase não estavam assim se suportando. E é isso que acontece aqui com as redes sociais para a maior parte das pessoas. As blogueiras com vidas perfeitas. Então, recomendo assim, do fundo do meu coração, que dosem, selecionem o que vocês vão seguir. O que é aquilo que vai acrescentar na sua vida? Aí, voltando ali um pouquinho na questão da inveja, é muito importante que a gente tenha admiração. E aí, como eu gosto de brincar, eu amo brincar assim com as palavras, de observar o que tem ali, se a gente vai desmembrando as sílabas. Admiração. Você admira a ação de alguém para te inspirar, para você modelar mesmo o comportamento. Eu tem treinadoras mentais que eu super admiro e modelo elas mesmo. Eu me inspiro, eu quero aprender muito com elas, é diferente. Tem uma outra amiga minha que outro dia eu até fiz uma live ali que tá no meu feed, que eu comento o quanto ela me ensinou sobre inveja e admiração. Admiro ela pra caramba, eu admiro a ação dela. Isso é bom, isso é saudável, isso a gente precisa. A questão é ficar nessa comparação de vida perfeita, porque a nossa tendência, sempre que a gente se compara, é se diminuir. E se vocês podem reparar, né, vocês que estão acompanhando o meu conteúdo, que me dão feedback de que está sendo importante, tudo que eu venho falando não é solto. A minha intenção não é ficar aqui dando palestra, dando aula, não. É um trabalho de reconstruir a nossa autoestima, para que a gente consiga ter uma autoestima inabalável. E uma autoestima, para ela ser fortalecida, a gente precisa de ter um amor próprio, de se colocar em primeiro lugar, porque autoestima, o quanto eu me estimo. A gente precisa ter uma autoconfiança. A gente precisa se ver com valor, ter uma alta percepção do nosso próprio valor. E só que se a gente fica o tempo inteiro se comparando com vidas aparentemente perfeitas, a gente sempre vai se colocar para baixo. Aí vem aquelas benditas vozinhas, né? E muitas pessoas acabam ficando na inércia, na estagnação, paralisa mesmo a ação da pessoa. Porque ela começa a achar que é possível a vida perfeita, mas ao mesmo tempo coloca como se fosse algo quase inalcançável. E com isso ela desiste dos seus projetos. Tudo que exige, requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de empenho, a pessoa desanima. Por quê? Porque ela tá vendo que o outro ali tem facilidade. Aí daí, se o outro ali nasceu rico, milionário, e outra que foi com a dancinha ali da TikTok, de repente bombou e tá ganhando grana pra caramba também, legal, que bom. Aqui não, aqui tem que ralar pra caramba, tem que estudar pra caramba, mas é o que eu tenho. Então a gente fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, respeitando a nossa natureza. Também acho que eu falei, foi na do julgamento também, na live do julgamento, que sucesso, a definição de sucesso, para mim, é a gente ser o melhor que a gente pode ser, a nossa melhor versão. A única comparação que faz sentido é eu me comparar com quem eu era ontem. Essa comparação, sim, essa a gente precisa fazer todo santo dia. Acordar com um propósito de hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero conseguir caprichar e ser melhor do que eu estou sendo hoje. Essa comparação, sim, essa a gente precisa a todo instante. Se superando, vencendo a nós mesmas. Essa questão, vou fazer um parênteses. Eu falei que eu ia fazer uma live só para isso, mas eu vou fazer um parênteses, aproveitando, já que eu estou falando tanto de rede social. No nosso cérebro, a gente tem uma bioquímica que todo mundo ouve falar, já ouviu falar e ouve falar sempre, que tem 4 hormônios principais, né? A serotonina, a noradrenalina, a dopamina e a endorfina.
todos esses quatro, eles precisam de estar num equilíbrio dentro ali da bioquímica cerebral para que a gente tenha prazer e bem-estar. A serotonina, todos esses estão ligados, por exemplo, com a ansiedade, com a depressão, quando estão embaixo, ou às vezes o organismo não está absorvendo. E a dopamina é o que mais dá, assim, prazer e bem-estar, é o que dá ânimo, sabe? Esse ânimo mesmo, né? Dá uma injeção de ânimo, dá um prazer, assim, instantâneo. As redes sociais, elas foram feitas, esses aplicativos, esses jogos, eles foram feitos para estimular essa dopamina a todo instante. Por isso que é tão viciante ficar num aplicativo, ficar num joguinho, ficar aqui nas redes sociais. Hoje mesmo, mais cedo, eu atendi uma pessoa que ela falou: às vezes eu fico muito mais tempo no Instagram do que eu gostaria. Às vezes eu tô morrendo de sono e não sei por que eu fico ali, parece um imã. Parece mesmo. Isso aqui funciona como uma droga se a gente não souber usar. Ele tá disparando, estimulando disparos de dopamina o tempo inteiro. E nada dá pra gente tanto assim. Por isso que hoje é tão comum a gente chegar no restaurante e ver um casal, cada um com seu celular. Uma turma de amigos, cada um com seu celular. A gente tem que ser muito interessante para a pessoa que está ao nosso lado querer prestar atenção na gente e não ficar ali no celular. Por causa dessa bendita dopamina que está sendo todo instante. Então a gente precisa ter consciência. Senão a gente fica sendo manipulado o tempo inteiro. Para que a gente possa então fazer as nossas escolhas conscientemente. Quero ficar nesse vício aqui mesmo. Quero deixar minha vida passar mesmo. Tá tudo certo. Com consciência tá tudo certo. Cada um escolhe o que acha melhor para si. Então, como que a gente faz para sair dessa energia da comparação? Uma coisa que eu sugiro é, se tem aquelas pessoas que sempre que você se compara te dá uma queda na energia, começa a perceber quais são os gatilhos. Que gatilhos são esses que minam a sua energia quando você está se comparando? O que te leva a comparar? Então, às vezes é bisbilhotar a vida de uma determinada pessoa. E aí você fica lá vendo aquele tanto de viagem, e ela com o namorado, e ela cheia de grana, e ela toda linda, cada hora tá numa viagem diferente. Para de seguir essa pessoa. Ou pelo menos silencia pra você não ficar vendo ali. Não fica. Tá te fazendo mal, você se compara e você se diminui toda vez que você vê. Para de ver. Às vezes, um ex, um ficante, alguém, aí fica, como é que é o termo que as meninas novinhas usam? Direto eu aprendo alguma gíria nova no consultório. Stalkeando, né? Bonito até o termo, né? Ficar stalkeando ali a vida do paquera, e aí fica ali se comparando, aí começa a descobrir quem que é a mina que pode então estar ganhando a parada ali da competição. Seu tempo de vida, é a sua vida. Sabe, o tempo tá passando, e tá passando rápido, gente, credo, eu nem vi 2021, eu vou fazer conta, assim, de fatos que aconteceram, eu fico super confusa, falo, nossa, mas já? Não para. E a conta chega, uma hora a conta chega, e é a nossa vida. Temos naturezas únicas, temos inteligências únicas, tem pessoas que têm super facilidade para determinadas coisas e para outras não. Isso, inclusive, nas escolas, devia ser assim. A gente devia ser avaliado com avaliações diferentes, sim. Cada pessoa devia ter a sua natureza respeitada. Crianças com déficit de atenção hoje em dia, que está tão em alta, essa questão de déficit de atenção, de autismo. São crianças que, em determinadas áreas, elas têm um potencial acima da média. E aí, se a gente pega a dificuldade que uma pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, outra que tem dificuldade com conta, com matemática, aí a gente pega essas pessoas e avalia ali, naquele ponto que a pessoa não é boa, que ela tem uma deficiência, e aí compara com o coleguinha, e aí ela é menos, ela já não é tão inteligente. Não é isso. Ela só não tem inteligência naquele lado. No que ela tem muito, o outro coleguinha não vai nem chegar perto. Então é perceber a nossa natureza, olhar pra gente
Não tem nada mais importante do que a nossa vida. Nada. Inclusive o universo, sempre que eu falo que eu me refiro ao universo, eu estou me referindo ao que cria a nossa realidade, a fonte criadora de tudo o que é. E como tudo é imagem e semelhança, o microcosmo é a imagem e semelhança do macrocosmo, então sempre que eu falo universo, eu também estou me referindo à parte da nossa mente que é quem cria a nossa realidade a todo instante. Para o universo, não existe o outro, só existimos nós. Então aqui tem a Maria, o universo ele só vê a Maria, na vida da Maria só existe a Maria, na minha vida só existe eu, na vida do meu filho é só ele. Para o universo não existe o outro, somos nós e o todo, eu e o todo, microcosmo e macrocosmo. E aí a questão da frequência vibracional, se eu estou vibrando baixo, o universo ele só vai sentir isso. E aí ele vai me mandar algo de baixa vibração. Por isso é tão importante. E sempre fico batendo nessa tecla, porque a repetição é importante. A gente não aprende de primeira. Ainda mais o que envolve emoção, o que envolve a nossa vida, o que envolve a nossa realização. A gente precisa, sim, dessa repetição, de ouvir, ouve de uma maneira, depois ouve de outra maneira, e começa a praticar um pouquinho. E aí a gente vai mudando, porque é um padrão de uma vida inteira. 30, 40, 50 anos fazendo errado. Então, precisa. E sempre que eu fico batendo nessa tecla da frequência vibracional, gente, isso é tão sério, é tão real. E a gente precisa disso para que a gente conquiste a nossa independência emocional. Para que a gente conquiste autonomia, embora a gente seja seres sociais, mas sim, a gente tem uma autonomia até um certo ponto. Somos seres sociais, a gente precisa do outro, mas ao mesmo tempo, somos autônomos. A gente não depende de ninguém para viver depois que a gente se torna adulto. A gente depende quando a gente é ali bebezinho. Se não tiver alguém para cuidar, a gente vai morrer. Mas depois de adultos, não. Embora sejamos sociais. Mas depender, não. Então, tudo isso que eu venho falando com vocês é para a gente fortalecer o nosso núcleo, que é a nossa autoestima, para que a gente comece a perceber os pensamentos, para que a gente comece a zelar pela nossa frequência, para que a gente consiga manter a nossa frequência o mais alta possível, porque quanto mais a gente conseguir manter a nossa frequência elevada, na alegria, no amor, na gratidão, na confiança, mais a nossa vida vai fluir. E aí a gente não vai precisar fazer tanto esforço para as coisas darem certo. A gente vai poder apenas se dedicar, porque o universo vai estar conspirando a nosso favor se a nossa energia estiver alinhada, estiver vibrando alto. Até onde eu vim, até aqui, faz sentido essa questão da inveja, da comparação, das redes sociais que vem potencializando tudo isso, dessa fantasia de que é possível ter uma vida perfeita e essa busca incessante pela perfeição, que acaba, é uma receita para a gente ter angústia e ter frustração, é ficar nessa busca incessante pela vida perfeita. Tem alguns mitos que a gente precisa ir desconstruindo. Mito da felicidade plena, por exemplo. Felicidade plena e a pessoa acha que é uma vida sem problemas. Tem tudo certinho, tudo redondinho. Não existe nesse plano. Não é possível. Não é possível ter essa vida perfeita. Felicidade plena é o quê? É a gente compreender como que funciona o jogo da vida, aceitar que a vida tem seus altos e baixos, aprender, tá bom? Eu na época que eu fiz a minha especialização em transpessoal, tinha uma das psicólogas, que era uma das professoras também, ela falava: tá bom, Rafa, se esbalda, tá bom? Aproveita e se esbalda, até lamber os dedos, assim, de tão bom que tá. E tá ruim? Fica tranquila que passa. É assim a vida. É claro, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo inteligência emocional, a gente vai aprendendo como que funciona a nossa mente, o nosso cérebro, e a gente vai aprendendo a usar tudo isso a nosso favor. À medida que eu sei como que meu cérebro funciona, à medida que eu sei como que minha mente funciona, sei que é poderoso pra caramba todo esse recurso que a gente tem entre cérebro e mente.
isso, usado da maneira correta, a gente pode realizar o que a gente quiser nessa vida, sabendo usar. Então, é isso, né? Vamos aprender a usar. Vamos sim ser felizes plenamente, mas saindo da fantasia de vida perfeita, que isso não é possível nesse plano. Desconstrói isso. E dosem essa questão da comparação. Fofoca, cortem fofoca pela raiz. Hoje em dia eu nem ouço fofoca. Nem ouço. Uma vez uma comadre minha ficou brava comigo, ela era bem mais velha, e ela veio contar algo de alguém, mas assim, sem maldade, é porque é comum. É comum fofocar, né? É comum falar da vida do outro. E aí ela veio falar algo e eu cortei, sabe? Falei, não quero ouvir não quero saber nada da vida dessa pessoa não. E aí ela ficou ofendida, levou pro lado pessoal, depois eu tive que ir lá explicar por que eu tava nessa, né? Que é essa questão de frequência vibracional. Mas é assim. O mal a gente corta pela raiz. Porque como tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é energia, se eu me permito sequer ficar ouvindo fofoca, eu vou entrar na frequência da fofoca. Então, eu sou aquela que se tiver fofoca sobre mim, eu vou morrer sem saber. Vou ser a última a saber. Vou saber daqui uns 10 anos fofoca que o povo falava de mim lá atrás. Por quê? Porque eu não tô nessa frequência. Eu não vou gastar o meu tempo ouvindo nada da vida de ninguém. A não ser Deus paciência, eu trabalho com isso, né? Mas daí a pessoa tá ali me procurando, trazendo a dor dela, abrindo o que é mais sagrado dentro dela, buscando a minha ajuda profissional. É diferente. Agora, fofoca, ficar falando da vida alheia, não compensa, não funciona, não é por aí. Não tem nada que seja mais importante que a nossa vida. Então, fiquem muito atentos, dosem essa questão de rede social, selecionem quem que vocês vão seguir, como que vocês vão usufruir disso aqui. É muito bom, sabe? É muito bom rede social. Eu conheci pessoas incríveis. Tem muitas, tem pessoas da turma da mentoria, da turma 1. Eu tenho a sensação que eu conheço todas de perto. Porque mesmo aqui na tela, mesmo sendo online, eu aprendi, trabalhando aqui no mundo online, que é possível olhar no olho, que é possível dar um sorriso sincero. Não é porque a gente está na tela que as relações vão ficar mais artificiais, a menos que a gente queira. Mas para quem quiser, se a gente aprende a usar isso aqui de uma maneira saudável, é maravilhoso, a internet é maravilhosa. Me permite atender pessoas, alcançar pessoas que eu jamais alcançaria. Eu atendo pessoas em vários países. Não seria possível, eu só poderia atender na cidade onde eu moro. Mas é a gente sabendo usar. Então dosem porque a comparação está paralisando muitas pessoas, está deixando muitas pessoas com a sua vida estagnada, diminuindo cada vez mais a autoestima, diminuindo cada vez mais a percepção do próprio valor. E não dá para ser assim, porque a gente precisa ter uma autoestima fortalecida. Se a gente quiser realizar os nossos sonhos, se a gente quiser ter uma estabilidade emocional, parar de ficar louca, parar de surtar, parar de dar defeito aí toda hora. Para isso a gente precisa ter uma autoestima fortalecida. Para isso a gente precisa aprender a observar os pensamentos e cortar ele ali pela raiz quando ele estiver indo por um caminho contrário do que a gente quer, do nosso objetivo. Percebeu que está se comparando? Nossa, mas para fulano é tão fácil. Falando nisso, sabe um jeito muito simples de perceber inveja? Tanto na gente quanto na outra pessoa? Sabe quando a gente olha para o lado, se compara, e aí às vezes você está numa fase difícil, financeiramente difícil, tendo que ralar muito, com as contas todas ali muito limitadas. Aí de repente você olha para aquela pessoa que você está vendo ali, que está cheia da grana, altas viagens, tudo de bom. Aí você vira e fala assim, mas para ela é fácil. Ela nasceu rica? Mas para ela é fácil. Ela herdou? Mas para ela é fácil. Sempre que a gente faz isso, tá com inveja. E inveja todos nós temos, ninguém acha que tem, mas todos nós temos. A questão é se a gente alimenta ou não. Por isso a comparação é tão perigosa e acaba sendo um berço para a inveja.
Que aí eu começo a me comparar e acho que o outro melhor, e aí vem a inveja. E é tão interessante que a inveja dói fisiologicamente. Ela mexe com uma parte lá do nosso cérebro que gera angústia, é real. Dói, gera angústia. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje aqui com vocês é isso, né? Sobre a comparação. Lembra da palavra, compara, ela para a ação, ela paralisa a pessoa, ela deixa a pessoa na inércia, estagnada. Tem uma frase que eu ouvi outro dia, numa aula de neurociência, que essa frase ela até está nas minhas anotações. Sempre que eu acho essas pérolas, eu anoto. Deixa eu ver se eu lembro ela na íntegra. Você não pode usar... Como é que é? Você não pode usar a aparência do outro para medir a sua essência. E é o que a maior parte das pessoas tem feito ultimamente com essas distrações de redes sociais. Então a gente não deve usar a aparência, porque a aparência não quer dizer que é verdade também, que aquilo é real. Pode ser fantasioso. Eu já vi coachings por aí que se fazem passar por muito ricos, que têm muito sucesso, que ficam ostentando. Eu já conheci pessoas assim, que alugam carros importados, por exemplo, só para fazer sessão de fotos, só para fazer um videozinho num carrão. Isso é super comum. Inclusive casas, né? Tem Airbnbs que são alugados para isso, para fazer de conta. Então, não vale a pena. Vou até repetir a frase, para ficar bem gravada em todos nós. Nós não devemos medir a aparência do outro, medir a nossa essência pela aparência do outro. Nós não podemos medir a nossa essência pela aparência do outro. É aquela história, né, que essa frase também eu tenho ouvido muito ela por aí. Comparar o nosso bastidor com o palco do outro. A gente não sabe o que está por trás, a gente não sabe a dor, a história, o drama, o vazio, o que está por trás, qual que é a luta da pessoa. E cada vez que a gente se distrai olhando demais para a vida do outro, a gente está perdendo tempo na nossa vida. E uma hora a conta chega, a velhice chega, e aí? Aí a hora que você olhar para trás, cheio de arrependimento, nossa, mas o que eu não fiz? Nossa, aquela época, perdi tanta oportunidade, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Tava aí olhando a vida perfeita do outro. Então, é isso, né? Precisamos ter uma autoestima fortalecida, precisamos elevar a percepção do nosso valor, nos tratarmos como a pessoa mais importante da nossa vida, sermos prioridade na nossa vida, que assim a gente vai ter uma autoestima fortalecida e assim a gente vai conquistar, vai ter uma vida com estabilidade emocional, com inteligência emocional, nos tornando independentes, sair dessas relações tóxicas, abusivas, por pura dependência emocional. E tudo isso é aprendendo, como que a gente vai fazendo. É aprendendo a barrar o pensamento ali na raiz quando ele é negativo. E, da maneira bem prática, o recado de hoje é assim, dosar rede social. Cuidado com a comparação. Percebeu que está se comparando? Respira, fala, não é da minha conta. Deixa eu focar aqui na minha vida, que eu tenho muito trabalho para fazer, tem muito livro para ler, tem muita coisa aqui. Não dá para ficar perdendo tempo com a vida do outro, não. Amor próprio é importante, uma grande conquista emocional. Sim, é importantíssimo. Todo o resto de uma inteligência emocional, tudo que vem de uma vida próspera, com realizações, ela vem a partir de um amor próprio. Porque uma pessoa que tem amor próprio, ela valoriza o seu tempo, ela sabe dar limites, ela vai investir nos seus sonhos, ela vai querer aprender, ela vai querer estudar, ela vai querer crescer. Isso é amor próprio. Cuidar desde que eu vou comer, cuidar de tudo, com quem eu vou conviver, que tipo de programa que eu vou assistir, o que eu vou fazer com o meu precioso tempo. Isso é amor próprio.
Amor próprio não é ter uma vaidade elevada, um ego lá em cima e ficar se achando. Não. A pessoa que tem amor próprio mesmo, ela nem precisa se achar, porque ela já se encontrou. É diferente. Então, é isso. Vida perfeita não existe. Né? E vamos agir. Sair dessa comparação, vamos agir. Tem muita coisa pra gente realizar. E o mundo está em balanço, tá um balanço enorme. O tempo inteiro é uma coisa atrás da outra, é um vírus atrás do outro, uma enchente atrás da outra. E tá só começando o balanço. Então, se a gente não estiver muito bem firmado e ancorado em nós mesmos e com a fonte criadora, a gente vai ficar aí, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade generalizada, com depressão, com ideação suicida. Tudo isso tem sido cada vez mais presente nos consultórios. É o que mais tem. E uma das coisas que mais faz isso é o que fica assistindo, é a comparação, é como está alimentando. Então, lembrem disso. Para a gente dar conta de passar por esse balanço todo que está aí, é a gente ancorando aqui com a nossa essência, cuidando bem da nossa vida e sendo a nossa melhor versão, nos comparando apenas com aquela que a gente foi ontem. Hoje eu tô melhor? Fraquejei? Fraqueja, a gente fraqueja mesmo, a gente escorrega mesmo, nós somos seres humanos. Daí eu me comprometo com os meus acertos, eu valido cada pequeno avanço, olho pro meu erro, mas fico adiante, porque eu tô comprometida com o meu acerto. Eu tô comprometida com o que é construtivo, né? Então, vamos, gente, vamos. A gente vai, devagarzinho a gente vai alicerçando a nossa vida, curando essas feridas. E, de verdade, o jeito mais simples de fazer isso, embora não é de uma hora para outra, não é tão fácil num momento inicial, é cortando o pensamento pela raiz quando ele for negativo, mudando o foco para o positivo e cuidando da nossa frequência. Então, vamos cuidar com as distrações, vamos evitar as comparações e vamos caprichar com a nossa vida. Vamos caprichar, porque quando a gente faz a nossa parte, o universo é abundante. E se a gente se alinha com o fluxo dele, tudo vem, com a lei do menor esforço. Então é isso. Muito, muito obrigada pela companhia. Se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta, algum comentário antes de eu encerrar, eu estava pensando, eu não quero ficar sempre nesse formato assim de live, embora eu ame, se deixar eu falo até, porque todo esse conhecimento é o que me tirou do fundo do poço, então é muito prazeroso para mim poder estar nesse lugar aqui hoje compartilhando com vocês, porque para contribuir. Não precisar sofrer tanto igual eu sofri, tanto, apanhar o tanto que eu apanhei da vida por não saber, por ignorância, por achar que sabia, por ficar dando cabeçada. E esse conhecimento de frequência vibracional, de pensamento, de sentimento, de neurociência, mudou minha vida, me tirou do fundo do poço, me trouxe uma estabilidade emocional, me tornei livre da dependência emocional e estou prosperando cada vez mais. Então esse é o meu propósito e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu compartilho. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, eu que agradeço. Sejam muito bem-vindos sempre e a gente segue, fazendo essa corrente, nosso trabalho de formiguinha, cada dia mais feliz, porque assim, a gente cuidando da nossa vibração e realizando o que a gente quer realizar, sendo felizes, lembrando que a felicidade não é vida perfeita, é a melhor maneira da gente contribuir para a transformação do nosso planeta, do nosso país. Tenho certeza disso. Então, um beijo. Até semana que vem. Depois eu vou colocar ali uma caixinha nos meus stories perguntando sugestão de temas para vocês. Lembrando que é sempre levando para essa direção. Uma autoestima fortalecida, independência emocional, estabilidade emocional para que a gente prospere cada vez mais.